Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo no nosso tradicional pré-jogo para Santos e Atlético Goianiense, jogo amanhã, às 6h15 da noite, na Vila Belmiro. Atlético Goianiense que vem aí numa campanha mediana, tipo o Santos, né? O Santos está em 10º lugar com 16 pontos, o Atlético Goianiense está em 11º com 15 pontos. Então, assim, não está fazendo uma campanha tão ruim, né? A galera normalmente já coloca o Atlético Goianiense como um dos candidatos ao rebaixamento. Por outro lado, vem aí de uma derrota meio cachapante contra o Palmeiras, tomou 3-0 em casa, o que para mim dá indícios de que vai ser mais um jogo estilo Esporte Juventude, o Santos precisando aí criar oportunidades contra um time que vai vir retrancado. E aí a gente vai falar sobre a escalação e sobre se isso vai funcionar dessa vez, coisa que não aconteceu nesses jogos já mencionados. Fora que a gente vem aí de uma atuação contra o Independiente que, apesar da classificação que a gente tem que enaltecer, a gente teve 10, 15 primeiros minutos iniciais de jogo aí com um certo domínio, uma certa vantagem, mas depois a gente sofreu, cara, e a gente sofreu com o resultado na mão e depois com um jogador a menos em campo. Então a gente tem que ver também se o Diniz consegue ajustar essas coisas. A gente sabe que o nível de. A competição é diferente por ser mata-mata e o nível do adversário é diferente por ser um time tradicional. Isso pesa. É um time bem treinado, independente. Quando conseguiu tocar a bola contra o Santos, nossa, cara, parecia que o Santos estava jogando com 3 a menos, assim, que os caras tocavam a bola, iam passando e chegavam na área assim, e ninguém atacava, ninguém agredia, cara. Nossa, dava um desespero, assim, parecia que tava todo mundo olhando, cercando, cercando. Então eu espero que o Diniz tenha corrigido isso também. Ele enxergou, diz ele na entrevista que enxergou que tem bastante coisa para melhorar. Espero que ele tenha enxergado esse tipo de coisa que a gente está analisando e que o Santos consiga jogar um pouco mais, até porque está há mais tempo treinando com o Diniz. O time base tem se mantido. O Diniz, a vantagem dele manter os jogadores, que é uma coisa que a gente reclama, né, que ele demora para substituir, a insistência dele em alguns jogadores. Por outro lado, faz com que o time treine muito mais, que o time se entrose muito mais e aprenda a jogar no estilo dele. Então, hoje a gente tem uma base que, exceto o Madison, que agora parece ter assumido a posição de lateral direito, e o Sanches, que está voltando de lesão, mas que a gente sabe que tem todo o status e qualidade para ser titular desse time, seja na posição do Giamotto ou na posição do Pirani, que é a escolha do Diniz no momento. A gente é um time base que está há muito tempo já jogando com o estilo do Diniz. Então eu espero que isso ajude o Santos a furar algum tipo de bloqueio que deve vir do Atlético Goianiense. Porque, cara, ter que assistir de novo os times sofrer para conseguir chegar um pouco na frente ou não, sabe? Por causa de um time que está retrancado, cara, sendo que está pressionando, tá lá botando, tentando e não vai, aquela bola inoperante, aquela coisa que não vai, é só de lado, 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 e nunca chega, sabe? Não, cara. Tem que ter outras armas também, sabe? Tipo, em algum momento fazer uma jogada, não vai conseguir chegar, talvez no fundo, joga para alguém no meio tentar um chute, ou às vezes até um cruzamento da intermediária, mas tem que ser treinado, não é só jogar a bola para a área, porque senão a gente consagra goleiro e zagueiro o resto da vida. Sabe, tem que ser pensado, tem que ser trabalhado. Então, a gente sabe que o tempo é curto, a gente jogou na quinta, já está indo para o jogo domingo, ou seja, treino teve hoje. Então, é muito difícil, pelo calendário, mas também o técnico tem que saber orientar os jogadores, ele tem que treinar, ele tem que chegar para os caras e falar, ó, determinados jogos nós vamos fazer esse tipo de jogada, determinados jogos nós vamos ter esse tipo de opção. E eu espero que o Diniz tenha trabalhado um pouco isso, até por causa desses resultados ruins contra essas outras equipes aí que o Danilo apontou. Pois é, e já aproveitando que você falou da questão do Madison e do Carlos Sanches, que acabaram entrando como titulares contra o Independiente, o Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, adiantou que a provável escalação é João Paulo, então João Paulo aí ganhando a posição e enfim, nem teria como tirar depois do jogo absurdo que ele fez com o Independiente, Madison, seguindo aí como titular, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, já que mesmo que o Moraes tenha virado titular depois, o Moraes segue contundido. Camacho, Jean Mota e Sanches, então Sanches assumindo essa posição do Pirani,
com Marcos Guilherme, Marinho e Caio Jorge no ataque, que é o mesmo ataque, é o mesmo time que entrou contra o Independiente. E aí eu fico um pouco preocupado, porque o Sanches na posição do Pirani de criação, eu não acho, particularmente, assim, eu acho que ele tem qualidade para fazer a posição, mas eu não acho ele tão eficiente assim quanto de segundo volante, naquela posição do Jean Mota. E mesmo que o Jean Mota avance, eu acho pouco eficiente também. Então, me preocupa que o Santos vai enfrentar esse Atlético Goianiense, que possivelmente vai vir bastante retrancado, assim, eu estou fazendo aqui uma previsão, mas me parece bastante plausível pensar isso. O Atlético Goianiense vai vir para fechar e jogar no contra-ataque, um time que acaba perdendo um pouco de mobilidade no meio de campo. Não que o Pirani estivesse fazendo assim atuações excelentes, mas eu acho que seria talvez melhor deixar ou o Sanches no segundo tempo, porque ele ainda não está podendo jogar todo o tempo. Enfim, buscar alternativas para um meio mais criativo. Até porque o Santos, com essa escalação exatamente, não demonstrou um bom futebol contra o Independiente. Acabou dando muito espaço, deu muitas chances para o time argentino, exigiu muito do João Paulo e acabou criando pouco. Assim, não é como se o Santos tivesse criado muito, contra um time que deu muito espaço. Então me preocupa um pouco essa escalação, assim, na minha imaginação, não estou vendo encaixar muito bem essa formação, esse esquema e esses jogadores com o que eu imagino que o Atlético Goianiense vai trazer aí para Vila Belmiro. Resta a ver. Eu até entendo o Diniz preferir o Sanches mais na frente, mais por causa do Jean Mota jogando de segundo volante, porque o Jean Mota é aquele cara que se entrega no jogo. O Jean Mota corre pra caramba, é voluntarioso, é um cara que tem recebido muitos cartões por estar marcando. Então o Jean Mota às vezes mata contra-ataque fazendo falta, que é uma coisa interessante. Normalmente quem faz esse tipo de coisa, matar a jogada no meio de campo, é jogador que é um pouco mais inteligente, é um cara que ele sabe que é melhor matar a jogada ali do que tentar matar a jogada depois lá atrás, né? Que é muito mais preocupante, tanto por questão dos cartões que podem mudar de amarelo para vermelho, quanto pela periculosidade dos lances, né? Deixar tudo mais perigoso. Então, assim, eu entendo, porém, eu também tenho essa ressalva que o Danilo fez. Eu fico preocupado, não é uma coisa assim que me deixa satisfeito totalmente, sabe? É lógico, eu vou torcer, tomara que dê tudo certo, mas eu acredito que o Pirani dá um pouco mais de mobilidade. Ele é um jogador que, como disse o Danilo, não estava fazendo atuações espetaculares, mas o Pirani estava numa sequência boa. O Pirani estava jogando bem. Então, de repente, até por conta de estar jogando contra um time que tende a jogar mais defensivamente, de repente o Sanches, para ajudar na criação ali como segundo homem, e o Pirani mais na frente, desse uma amplitude maior. E aí, no segundo tempo, dependendo do resultado, ou da necessidade de fazer o resultado, você poderia até tirar o Sanches desgastado e colocar, por exemplo, o Lucas Braga. Daí você puxar o Marcos Guilherme e o Pirani para fazer esses homens de meio ali criarem, os três atacantes na frente e atrás o Camacho e os dois laterais ali para fazer um pouco mais de contenção. No caso, mais o Felipe Jonathan, né? Que o Madison, o Madison é muito curioso, né? Porque o Madison, cara, quando ele dispara, cara, ninguém pega ele. O problema é ele disparar, né? Porque ele não tá tendo muita oportunidade, principalmente contra times muito recuados. Então, mas é um cara assim que defensivamente é muito bom na bola aérea, ele é mais alto, é um cara que tem uma condição física melhor. Então, a gente pesa também as análises aí em cima dos jogadores. Mas o time deve ser esse, é muito provável que seja o mesmo time que começou contra o Independente. E, cara, o Santos tem que fazer o melhor, torcer para conseguir jogar, tem que torcer, a gente tem que torcer para o Santos conseguir jogar bem contra o Atlético Goianiense, porque a gente precisa marcar pontos. Nesse momento, o Atlético Goianiense é um concorrente direto. Se não me engano, eles têm um jogo a menos, então o Santos, podendo ganhar, abriria vantagem que não deixaria o Atlético Goianiense alcançar ou passar. Então a gente precisa ir para cima do Atlético Goianiense e aproveitar enquanto o Caio Jorge está no time, porque logo, logo eu acredito que a gente vai ter que dizer adeus. A gente já está no final de julho, em agosto abre a janela, eu acredito que comecinho de agosto já a gente já deve ter alguma notícia aí do adeus do Caio Jorge. Pois é, o presidente aí já falou que tem uma proposta vindo da Europa, do Caio Jorge. Não é nada muito diferente do que nós tínhamos imaginado. E a coisa do Caio Jorge, como a gente já comentou várias vezes, é exatamente isso. O Santos está numa posição em que não tem como fazer jogo duro, não tem como prender o jogador.
Então, qualquer proposta que apareça vai acabar sendo aceita, a menos que tenham assim, mais de uma proposta, enfim, que seria excelente. Mas, de qualquer forma, não vai ser um valor, não esperem um valor que faça jus ao futebol do Caio Jorge. E aí a gente começa já a pensar no que fazer com o ataque depois que ele já não estiver mais aqui. Lembrando que o Caio Jorge é o jogador que marcou gol em todas as competições que o Santos fez. Né? O Santos tem 2 jogos na Sul-Americana, ele marcou gol nos 2 jogos. Nós teve 2 jogos na Copa do Brasil, um deles ele marcou gol. Na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Então, Caio Jorge, assim, muita gente mete o pau e fala que esse centroavante que não marca gol, mas a verdade é que ele é muito importante para esse esquema ofensivo. E aí a gente vai ter que começar a testar outras alternativas. Eu já deixei muito claro que eu quero o Giamota testado de falso 9. Eu acho que o meio de campo com o Giamota de falso 9, Pirani, Sanches e Camacho vai funcionar melhor do que o que tem agora. Como meio de campo, inclusive, porque acho que o Giamota se mexe um pouco mais para ajudar na marcação. Mas vai ficar aí para o Diniz ver o que ele vai fazer. E reitero o que o Carlos falou. O Santos precisa começar a ganhar pontos, porque não ganha pontos fora de casa. Então, esses pontos em casa acabam fazendo ainda mais falta. Empate com o Juventude, empate com o Sport. São 4 pontos aí que o Santos acabou perdendo e que não está recuperando nos jogos fora. Então, jogo contra o Atlético Goianiense, que não é um time fácil, é um time que normalmente dá trabalho para o Santos. O Santos perdeu no ano passado depois de uma sequência invicta muito boa. Então, é um time que eu particularmente acho complicado. Não lembro de o Santos ter jogos fáceis contra ele. E considerando tudo que eu imagino que o Atlético Goianiense venha fazer, eu acho que vai ser um jogo bastante complicado e resta saber se o Diniz, que não teve nenhum tempo para trabalhar, de fato, ele voltou da Argentina quinta-feira de noite mesmo, aí sexta-feira dá uma folga, sábado treina, domingo já está jogando, não dá para mudar muito o time, que não foi bem contra o Independiente. Então, não espero um jogo fácil, apesar do Atlético Goianiense não ter tanta história e tal, mas acho que vai ser um jogo bastante complicado e difícil para o Santos. E só para finalizar, lembrando que quais são as opções, se a hora que o Caio Jorge sair, o Jean Mota de falso 9, o Marcos Guilherme de falso 9, que a gente já viu que não dá boa, mas é uma opção. A gente tem o Marcos Leonardo, a gente tem o Bruno Marques, que parece que o Diniz não gosta, a gente tem o Raniel, mas a gente não sabe em que condição está o Raniel. Então, talvez esse jogador aí que o Diniz tenha comentado, que é espaço para mais um, seja justamente o substituto do Caio Jorge, e que daí pode vir mais ou menos nos moldes que o Santos está podendo contratar, né? Empréstimo, que seja pago só o salário ou parte dele, jogador sem contrato, aí vamos ver, deixar com a diretoria, deixar lá com o André Mazuco e ver o que vai acontecer. Mas o importante é, amanhã tem jogo do Peixe, vamos torcer, precisamos desses 3 pontos aí na Vila e tomara que dê tudo certo. É isso aí, pessoal. Então, amanhã, Atlético Goianiense na Vila Belmiro, 6h15, transmissão do Premier, da sua plataforma aí preferida de conseguir assistir os jogos. E no mais, é isso. A torcida para o Santos conseguir furar esse bloqueio que eu imagino que vai vir aí. E, enfim, quarta-feira já tem Copa do Brasil. Acho que, inclusive, vai ser muito interessante ver como é que o Santos vai jogar contra esse Atlético Goianiense, porque eu não espero nada muito diferente da Juazeirense na quarta-feira. Então, e o Santos vai precisar fazer resultado porque o gramado lá de Juazeiro do Norte não é nada bom. A gente viu as dificuldades aí que os outros times tiveram. Então, é isso aí, galera. Vamos torcer para o Santos. Se tiverem tempo para acompanhar as Olimpíadas, eu estou muito no clima de Olimpíadas, adoro Olimpíadas. Mas arranjem aí um tempo. Vamos parar um pouco com as Olimpíadas para assistir o nosso peixe. E no mais, curta, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Avise aí todo mundo, youtube.com/meninos de fora da vila. E para cima deles. Um grande abraço, gente. Até mais.